Muito boa noite. Neste momento, os médicos estão em greve. A paralisação começou há 2 horas nos hospitais portugueses e vai durar 2 dias. As urgências, como sempre acontece, estão a funcionar. Neste momento, é ainda cedo para falar dos números da adesão a esta greve, que foi convocada conjuntamente pelo Sindicato Independente dos Médicos e pela Federação Nacional dos Médicos. É uma medida de força contra o Ministério da Saúde que os médicos dizem não ter credibilidade. As estruturas sindicais, segundo a agência Lusa, foram contactadas à última hora pelo Ministério no sentido de suspenderem a greve. A contrapartida era a oferta de um acordo. A resposta foi negativa. Os médicos dizem-se fartos de palavras e promessas não cumpridas. Em anúncio de imprensa, o Ministério da Saúde afirma que importa desmistificar os fundamentos desta greve, repondo a verdade dos factos. Dentro do feito em França, um ensaio nuclear, uma experiência num reator para testar a segurança do equipamento e para saber até onde resistem as instalações. Testes à alegada segurança das centrais nucleares que motivaram protestos dos ecologistas. E para acalmar os ânimos, as autoridades francesas vão deixar transmitir o ensaio em direto na televisão. Apesar da apertada vigilância no centro de ensaios nucleares, os militantes do Greenpeace conseguiram iludir a segurança da central e levar por diante a sua missão: denunciar os testes de segurança nuclear que podem pôr em risco a vida de muitas pessoas. No início deste ano, especialistas do nuclear em França consideraram alarmista a campanha do Greenpeace. Mas também é verdade que até o desastre de Chernobyl, em abril de 1986, os entendidos afirmavam que os desastres nucleares pertenciam apenas à imaginação humana. Mas hoje, 7 anos passados sobre a catástrofe, sabe-se que o desastre de Chernobyl espalhou uma nuvem radioativa de tal dimensão que os seus efeitos ainda não estão totalmente contabilizados. E foi assim que esta manhã, 2 belgas, 2 alemães e 2 franceses, perante o olhar espantado de alguns mirones, treparam à chaminé do reator, onde desfraldaram cartazes gigantes. Neles se podia ler, numa forma alusiva ao Parque Jurássico: Parque Atómico, não brinques com a minha vida. Il y a des déchets radioactifs qui sont entreposés dans des conditions qui ne sont pas tout à fait claires. Et donc on souhaite attirer l'attention du public, non seulement sur ce réacteur Phébus, mais sur l'ensemble des installations nucléaires situées sur le site. Desta forma original, a Greenpeace pretende denunciar as experiências que amanhã vão decorrer em França. Um ensaio em que é estimulado um pequeno reator Phébus e analisadas depois as suas consequências. A Greenpeace diz que o programa de simulação, por um lado, vai ser experimentado numa região sísmica e, por outro lado, pode dar uma ideia muito vaga de como controlar um grave acidente nuclear. Ainda segundo a organização ecologista, num relatório elaborado em 1993, mais de metade das centrais nucleares europeias não oferecem segurança. Dos Estados Unidos chega-nos uma história de horrores praticados num seminário onde padres franciscanos abusaram sexualmente dos estudantes durante 13 anos. Os alunos eram espancados e violados sistematicamente. Está tudo num relatório de 72 páginas, hoje divulgado pela comunidade franciscana da Califórnia. A comunidade católica em Goletá, na Califórnia, Estados Unidos, está horrorizada. Descobriu-se que uma dúzia de padres abusou sexualmente de 34 rapazes sucessivamente durante 13 anos. Tudo terá decorrido entre 1974 e 1989 no seminário de Santo António, agora encerrado. As vítimas, como este jovem John McCord, tinham na altura entre 14 e 16 anos. Occurred for approximately 2 years. And it occurred approximately weekly over the 2-year period. E essas sessões, segundo estes franciscanos apuraram, eram de terror. Os rapazes, todos juntos, tinham de brincar nus, em seguida eram espancados, tinham que se masturbar em público e, por fim, eram obrigados a ter relações sexuais entre eles e com os padres. Tudo ao mínimo pormenor vem preto no branco neste relatório macabro de 72 páginas, o resultado de 3 anos de investigações. The abuse perpetrated by our own brothers on the victims and their families is truly horrific. We cannot and will not tolerate this behavior. A polícia tem conhecimento dos casos, mas já passou o prazo para os ofendidos fazerem queixa. Só em tempos um padre foi acusado e condenado a 12 meses de prisão. Pena leve aquela que é aplicada pelos homens.
O Governo vai quadriplicar as verbas para a luta contra a SIDA, mas mesmo assim, por cá, o combate ao vírus ainda procura os meios e os dinheiros que não tem. E as organizações não governamentais multiplicam sem apelos para tornar menos penosa a situação e as condições dos seropositivos que estão internados nos hospitais. Livros, tapetes, cadeiras e micro-ondas. Este foi o apelo das organizações não governamentais neste Dia Mundial da SIDA. A reunião destes objetos tem um fim: melhorar as condições de internamento dos seropositivos em 3 hospitais de Lisboa, Estefânia, Santa Maria e Curri Cabral. No Egas Muniz, o Ministro da Saúde reinaugurou uma ala de doenças infectocontagiosas. Inauguração feita antecipadamente, pois as obras não estão concluídas e dos cerca de 30 pacientes que vai albergar, só foi possível instalar 14. Arlindo Carvalho comunicou que no próximo ano as verbas aplicadas ao combate da doença irão quadriplicar. Para a remodelação desta área contribuiu também o empenhamento da organização Abraço. Organização que desde a passada segunda-feira tem uma tenda no Rossio para divulgação e recolha de fundos. Em Torres Vedras, a associação Le Patriarche organizou uma mini-maratona e em Lisboa andou-se de bicicleta. Já esta noite, o Teatro de São Luís foi o cenário para uma noite de travestis, um espetáculo cuja receita reverte inteiramente para a organização Abraço. E porque são muitos os tabus que envolvem a SIDA e porque de facto existem e marcam a vida das pessoas, o nosso convidado não dá o nome verdadeiro, nem tem cara. E eu vou chamar-lhe João porque sei que é o seu nome preferido. João, você tem 34 anos. Lembra-se de como é que contraiu o vírus? Tem ideia? Tenho. Claro que tenho. O vírus não pode ser contraído de muitas formas. O vírus só pode ser contraído ou por via sexual ou por via sanguínea. Eu não levei nenhuma transfusão de sangue, não me injetei, por isso calculo que tenha sido transmitido, que tenha sido contaminado por via sexual. Como é que você soube? Foi fazer um teste? Quem é que lhe deu a notícia? Lembra-se desse dia? Lembro, claro que não era o dia. Eu fui fazer o teste porque um companheiro meu me alertou que era seropositivo e que era melhor eu fazer o teste também. Fiz o teste e foi positivo. Sabemos logo que é positivo quando vamos fazer o teste, apesar de todas as tentativas que há de ser confidencial e o resultado ser só entregue ao médico. Foi o médico que lhe deu a notícia? Sim, se bem que suspeita-se sempre antes, porque sempre que o teste é positivo tem que se fazer uma contraprova, tem que se fazer um segundo teste. Por isso é sempre desconfiar quando vamos ao laboratório fazer um teste e quando vamos levantar o resultado, no laboratório dizem tem que fazer outro teste. Porque dão sempre a desculpa porque se avariou o teste anterior ou não. Pronto, desconfiamos logo que o segundo teste vai ser para confirmação e que é natural que seja positivo. A partir daí, como é que passaram a ser os seus dias, as suas noites? A partir daí, bom, na primeira parte foi uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande. Claro, fechou-se em casa? Não me fechei em casa. Tentei a ajuda de amigos, porque tinha já amigos que eram seropositivos também. E foram só os seus amigos seropositivos que o ajudaram ou não? Você sentiu que as outras pessoas se afastaram? Não senti que as outras pessoas se afastaram, antes pelo contrário. Às pessoas a que eu fui dizendo, senti às vezes quase como uma super proteção. Aos amigos a quem eu fui dizendo, ficaram muito perto de mim, super protegiam-me, carinhavam-me muito, ajudavam muito. Eu tive uma grande ajuda no princípio, quando soube que era seropositivo, ajuda psicológica num grupo de psicodrama no Porto, que frequentei. E agora, o que é que você faz? Por exemplo, a sua vida sexual? Eu tenho um companheiro seropositivo também. Na nossa vida sexual não se alterou muito. Temos cuidados, usamos sempre preservativo. E ao princípio, claro que houve um grande choque e a primeira sensação e a primeira ideia que era a abstinência de que não vamos mais ter relações sexuais porque vamos contaminar toda a gente com quem contactarmos, o que não é verdade. Se tivermos cuidados, não contaminamos ninguém. E agora a minha vida sexual é perfeitamente normal. Tenho cuidado de usar sempre preservativo nas minhas relações sexuais. O que é que você espera que lhe aconteça? Eu tenho muita esperança. Eu já sou seropositivo há muitos anos. Eu soube que era positivo há 5 anos e meio. Naquela altura pensei que não ia viver mais um mês. Que ia morrer passado uns dias, de certeza. Já passaram 5 anos. Eu não tive nenhuma infecção oportunista, que são as doenças mais vulgares nos seropositivos.
tenho estado sempre bem, não estive doente nunca. E conheço pessoas, aliás, fui a um encontro neste verão, só de seropositivos, e há pessoas que são seropositivas há 10, 12, e pensam que há muitos mais anos, porque os testes só começaram a ser implementados, com alguma confiança, há uns 10 anos, 11, 12 anos, mas eles pensam que foram infectados há muito mais tempo. Portanto, você acha que vai continuar a resistir à doença, é isso? E tem essa esperança? Tenho essa esperança, porque se eu conseguir manter um certo nível de vida, pelo menos vou viver ainda muito mais anos, com certeza. Esperamos que sim. E obrigada por ter vindo ao 24 horas. E porque não vale a pena pensar que isto é uma coisa que só acontece aos outros, vale então a pena aceitar conselhos e alertas. A organização Abraço, empenhada na luta contra a doença, recomenda algo de obrigatório, tal como o polícia deste filme, que de surpresa apanha um casal a fazer o que a lei proíbe na via pública. Aqui fica o filme e o conselho. They say boa noite. Boa noite. Os senhores têm preservativo? Está certo. Muito boa noite e obrigado. Pode seguir. since we first Bom, não há muitos polícias assim. Muito boa noite, Margarida Martins. Com que dinheiro é que o Abraço faz um filme destes? Com que dinheiro é que o Abraço trabalha? Que apoio é que vocês têm? É assim, um filme destes é feito com muita carolice. Este foi o nosso filme mais caro. Veio um técnico brasileiro, diretor de fotografia, de propósito para fazer este filme. Foi com o apoio da Agência de Publicidade da EPG, o diretor de fotografia foi o Zé Ricardo Cabasso, e empenharam imensa gente. A Noite Americana apoiou, quer dizer, toda a gente se empenhou. Eles próprios pagaram do bolso deles a vinda e o material, porque este filme não vai estar só na televisão, nem nas televisões, vai estar também nos cinemas. Por isso é a nossa maior campanha, dirigida aos jovens, e é uma mais cara, porque para fazer filmes em 35 minutos é muito mais caro do que fazer em vídeo para... E com o apoio de particulares que vocês conseguem trabalhar? Com o apoio de particulares único e exclusivamente. No terreno, qual é que é a relação que vocês têm com as outras instituições, nomeadamente as governamentais, que também combatem a SIDA? Neste momento, no terreno, com as não governamentais, pertencemos à mesma plataforma de entendimento, trabalhamos em conjunto em diversas áreas. Em relação à governamental, que é a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, nós, neste momento, consideramos que nós não somos chamados para trabalhar em conjunto. Porquê? Não sei. Também somos discriminados. Não somos parceiros, talvez porque a gente fala muito, talvez porque a gente fala sobre as situações que existem em Portugal, e penso que será isso. Nos denunciamos muitas situações. Acha que a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA não quer denunciar as situações? Acho que não. Porque não nos chama a nós, nem às outras, mas nós lutamos porque nos chamam para trabalhar em conjunto, para sermos parceiros sociais. A Organização Mundial de Saúde exige, e nós somos membros da Organização Mundial de Saúde de Portugal, é membro da Organização Mundial de Saúde, que as instituições não governamentais sejam chamadas para trabalhar em conjunto, porque somos parceiros sociais. E é pena que isso não aconteça. E enquanto isso não acontecer, nós não estamos do mesmo lado. Quando isso acontecer, nós estamos do mesmo lado. Por isso, nós neste momento estamos no Recio, e estivemos sozinhos, e vamos estar sozinhos até ao dia 12, e também, no fundo, somos a única organização que vai ficar na rua 15 dias, já começámos mais de 15 dias, mas 15 dias só no Recio. Hoje estiveram um dia na rua, a Comissão Nacional um dia, e acabou, e vamos estar para mostrar à população o nosso trabalho, e é com esse apoio da população que nós vamos continuar a lutar. Muito obrigada, Margarida Martins, por ter vindo ao 24 Horas. Como sabe, o balanço mundial é assustador. Prevê-se que daqui a 7 anos existam 40 milhões de infectados em todo o mundo. Hoje, as Nações Unidas fizeram este mesmo balanço e Boutros Ghali, o secretário-geral, pediu mobilização geral no planeta, porque, como diz, estamos perante um inimigo comum que terá que ser combatido em todo o mundo com determinação e força. The world must mobilize against AIDS as it would against
any common enemy. Our response must be united, determined and universal. Um combate difícil sem números absolutos, mas pensa-se que existam 14 milhões de seropositivos. 1 milhão são crianças. Dentro de 7 anos, o mundo poderá chegar aos 40 milhões de seropositivos. América do Norte, a SIDA é a principal causa de morte para os homens entre os 25 e 44 anos. América do Sul, a maior preocupação é a dificuldade de controlar o contágio no Brasil. África, a pior região, a SIDA progride. 8 milhões de pessoas infectadas pelo vírus em regiões onde dificilmente se pode falar de assistência médica. No Médio Oriente, as tradições islâmicas têm travado a proliferação do vírus, por enquanto. Ásia do Sul e Sudoeste, 1,5 milhão de infectados, é a região onde é maior o perigo de contágio. Os paraísos asiáticos da droga e do sexo podem provocar uma verdadeira explosão. A China é a grande incógnita. A Organização Mundial de Saúde calcula apenas 15 mil infectados, número que cresce nas zonas próximas do Triângulo de Ouro, região asiática de grande produção de heroína. Para já, o gigante foi pouco afetado graças ao isolamento, mas admite-se que o fracasso no combate à doença põe em causa as reformas económicas. Na Europa Ocidental, há 500 mil seropositivos e a doença alastra entre os heterossexuais. No leste, conhecem-se apenas 50 mil casos. A queda dos regimes comunistas levou ao aumento no consumo de droga e na prostituição. Teme-se também aqui o perigo crescente. Situação caótica, mas na cerimónia de hoje das Nações Unidas, Liza Minnelli deu o tom de esperança. I believe this song is about the war against despair. I believe that this song is about the war against this devastating plague we're going through. I believe this song is about hope. Someday we'll be free. I promise you we'll be free. If not tomorrow, then the day after that. And the candles in our hands will illuminate this land. If not tomorrow, then the day after that. And the world that brings us pain, that fills our lives with fear, on the day after that will disappear. O Vaticano diz que na Holanda se chegou ao fundo da aberração. A lei da eutanásia passou no Parlamento e assenta-se a pergunta: como podem os representantes de um povo ir contra um direito fundamental do povo, a vida? É a resposta da Igreja Católica ao sim da Holanda à eutanásia, o direito de morrer quando se tem a morte à porta. O Vaticano não escolheu as palavras. Os parlamentares holandeses chegaram ao fundo da aberração ao aprovar o projeto-lei que abre caminho à legalização da eutanásia. Segundo o Osservatore Romano, o jornal oficial da Santa Sé, tanto a eutanásia como o aborto fazem parte de uma cultura de morte, em que a vida só é preservada caso tenha alguma utilidade. E diz não entender como é que representantes do povo não defendem um dos direitos mais fundamentais do homem. Afinal, e segundo o jornal, foi para isso que foram eleitos. É a primeira reação violenta ao diploma que ontem foi aprovado no Senado holandês. O projeto prevê que a chamada morte suave só possa ser aplicada com um acordo explícito do doente e com base na sua personalidade, inteligência e sofrimento. Subjetivo quanto baste para a Santa Sé. A polémica está só a começar. E hoje, dia da Independência, falou-se de Portugal e da Europa e dos desafios para a nação no quadro da União Europeia. Tema do dia que passou, para agora, ver em síntese. A União Europeia é o grande desafio que o povo português enfrenta nos dias que correm. Palavras do Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, hoje, durante as comemorações da restauração da Independência, a 1 de dezembro de 1640. Ao contrário do que sucedeu no século XVII, atualmente não são os Filipes a grande ameaça à soberania do país. Não. A União Europeia é que é o novo impossível a vencer e a nova porta a abrir pelos portugueses, disse empolgado Temudo Barata, numa cerimónia que não contou com a presença do que seria o herdeiro do trono, se trono houvesse para herdar. Dom Duarte Nuno faltou por motivo de doença. É uma história em continuação, com as cenas dos vários capítulos a surgirem de parte a parte.
Agora foi Alberto João Jardim a criticar Mário Soares, desta vez por causa dos comentários do Presidente da República sobre a refrega entre a polícia e os estudantes diante do Parlamento. Jardim não gostou das palavras de Soares, que confessou ter ficado mal impressionado com a atuação das forças policiais. Mas Jardim manifestou-se solidário com a polícia. Ontem, o balanço foi um palestiniano morto e 30 feridos. Hoje, quem morreu foi uma israelita e houve 3 feridos da mesma nacionalidade. Falamos, é claro, dos confrontos que desde ontem agitam a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O carro onde seguiam as vítimas israelitas foi atacado a tiro por um comando palestiniano perto de Jerusalém. Desde a assinatura do acordo de paz israelo-palestiniano, o número de mortos israelitas ascende já a 9. Do lado palestiniano, a lista inclui 27 vítimas mortais. Novos confrontos nos territórios árabes ocupados, outro confronto hoje, mas no relvado do estádio de San Siro, em Milão. O Futebol Clube do Porto perdeu e o Milão ganhou por 3-0 em partida antecipada da segunda jornada da Liga dos Campeões. O Milão está agora no comando do Grupo B. Estádio de San Siro, uma vez mais, madrasto para as equipas portuguesas. Tomislav Ivic apostou numa equipa defensiva na primeira parte, mas a tática não surtiu efeito. Aos 17 minutos o Milão chegou a 1-0, explorando bem o adiantamento da defesa do Futebol Clube do Porto, lance protagonizado por Savicevic, com o romeno Radicioio a bater Vítor Bahia pela primeira vez. 1-0 para o Milão aos 17 minutos. José Carlos incapaz de travar Florin Radicioio. Pouco depois, Savicevic de novo num lançamento para Jean-Pierre Papin, hoje algo apagado, e o francês a rematar sobre a baliza de Vítor Bahia. Mas aos 39 minutos Panucci não falhou, foi o segundo golo para o Milão. Numa marcação de um canto, o defesa Cristian Panucci, fazendo uso do seu bom jogo aéreo, entrando livre de marcação, a marcar o segundo golo do Milão. Uma vez mais, repare-se, Panucci isolado a fazer o golo. Tomislav Ivic na segunda parte, tentando rever alguma coisa, fazendo entrar Vinha e Rui Filipe para o lugar de Paulo Pereira e Paulinho Santos e colocando o defesa Fernando Couto como ponta de lança ao lado de Domingos. Fernando Couto logo aos 2 minutos teve este remate que quase traía o guarda-redes Rossi. Fernando Couto como avançado e pouco depois era a vez de Domingos desperdiçar uma excelente ocasião no mau atraso de Costa Curta. Domingos tentando fazer o chapéu ao Rossi, mas tocando mal a bola. Acabou por ser o Milão na segunda parte a chegar ao 3-0. Uma vez mais, lance iniciado em Savicevic, em luta com defesa contrário, depois no centro e Massaro aparecendo de cabeça a fazer o terceiro gol para a sua equipa. Bom trabalho de Savicevic sobre Rui Jorge e Massaro a fazer o 3-0 final. E da derrota do Futebol Clube do Porto, seguimos para os destaques dos jornais. São estes os títulos que daqui a muito poucas horas poderá ver nas bancas. No Jornal de Notícias, autárquicas em destaque. Carvalhas no Coliseu com Hilda, cabeça de cartaz. O Público revela anteprojeto do Governo para os clubes. Futebol profissional com novas contas. No Diário de Notícias, médicos prometem dezembro quente. No Correio da Manhã, mais 14% no seguro automóvel. Já estreou nos Estados Unidos o último filme de Spielberg. O realizador deixa-nos a história de Oskar Schindler, um homem de negócios que durante a Segunda Guerra Mundial conseguiu salvar a vida de muitos judeus condenados às câmaras de gás. É mais uma versão do Holocausto e foi precisamente no Museu do Holocausto, em Washington, que o filme estreou. Bill Clinton foi convidado de honra. Dentre as pessoas que até ao fim dos seus dias não mais precisavam de trabalhar, Steven Spielberg é certamente das que mais trabalham. Quem corre por gosto não cansa, lá diz o lugar comum. Pois não, estafa-se. Fica como Spielberg, com um ar verdadeiramente de pau parado, como se pode ver pela amostra junta. Ele está autenticamente liquefeito pelo esforço dos últimos meses, durante os quais produziu e promoveu Parque Jurássico, após o que imediatamente gerou outro filme, Schindler's List, agora estreado nos Estados Unidos, sob o olhar atento do matrimónio Clinton, a dupla de ambos os dois lados da presidência americana, Bill e Hillary, que não perdem uma oportunidade para roçar os cotovelos com as celebridades de Hollywood, fenómeno que, aliás, é recíproco. Bom, o filme de Spielberg chama-se Schindler's List pela simples razão de que conta a história do indivíduo de nome Schindler, este mesmo em primeiro plano na fotografia. Oskar Schindler era um homem de negócios alemão que passou à história por ter ajudado, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 1.300 judeus.
Ajudado é uma maneira de dizer. Na verdade, Schindler pura e simplesmente salvou-lhes a vida, oferecendo-lhes emprego nas suas fábricas e garantindo aos prosélitos do regime nazi que, embora judeus, aqueles trabalhadores eram indispensáveis ao bom funcionamento das fábricas de Schindler, fábricas alemãs de produtos alemães, os mesmos produtos de que os nazis precisavam no dia-a-dia e que, portanto, tinham de ser produzidos, mesmo que por judeus, antes por eles do que por ninguém. We're here to remember and to celebrate what Oskar Schindler did. And we're here to celebrate the survivors, the Schindler-Juden, some of whom who are here today, who survived because of Schindler and then had to survive because of themselves. 40 years of recovery, which I'm certain has not yet been brought to closure. O filme, rodado a preto e branco, tem mais de 3 horas de duração, o que sempre é um ponto em comum com a obra do português Manuel de Oliveira. À falta de semelhança mais favorável entre os dois cineastas, a nossa vaidade pátria agarra-se a pequenas coisas como esta. Resta dizer que os Clintons e Spielberg mostram semblantes tão compenetrados porque a apresentação do filme decorreu no Museu do Holocausto, em Washington, instituição, aliás, praticamente contígua à Casa Branca. A lista de Schindler vai passar mais tarde pelos ecrãs portugueses. Nós voltamos amanhã com as notícias das próximas 24 horas. Continua a ter uma boa madrugada.